Louvado seja Deus. Quero externar aqui, primeiramente, a Deus gratidão por tudo que Ele tem feito na minha vida. Quero contar um breve testemunho da parte do Senhor. E acredito que vai servir como canal de bênção para muitas vidas, né? Louvado seja Deus. Quero saudar cada um que está aí do outro lado com a santa paz do Senhor, graça e paz. Que essa paz possa entrar em nossos corações e permanecer para sempre. Louvado seja Deus. No passado, eu vinha logo recém aceito o Evangelho, quando eu entrei no Evangelho, louvado seja Deus. Eu peguei um hábito de orar no ônibus, orar em lugares onde eu estava, né? E Deus tem se feito presente, poderosamente tem agido na minha vida, tem feito presente na minha vida. E Deus tem feito uma obra maravilhosa na minha vida. Louvado seja Deus. E eu, durante um tempo, eu passei a não orar mais no ônibus aonde eu estava, né? Aí um certo tempo eu passei a imaginar, né? Mas não deu certo. Não segui com esse costume, com esse hábito. E de repente eu fui acreditando que não era necessário orar na rua, orar no ônibus, orar onde eu estivesse, né? Eu pensava que isso não seria necessário, que Deus não se agradava nisso, né? Que nós temos o nosso horário de folga, nós temos o nosso horário de orar, né? Louvado seja Deus. Não é necessário a gente orar fora de tempos desnecessários, né? Então eu peguei esse hábito desse jeito aí, mas antes eu orava no ônibus, eu orava onde eu estava ali, né? Mas o louvado seja Deus. E um tempo, por agora, há pouco tempo, já vai fazer quase um ano que eu venho percebendo, não sei, 5 meses mais ou menos, não vou chegar a um ano, mas uns 5 meses, eu percebi que eu não estava orando pela manhã, só ao dormir. Apesar que eu tenho o meu horário de oração, né, todos os dias, graças a Deus, Deus me permite o meu horário de oração, mas eu quero contar um breve testemunho aí, que Deus vai edificar a tua vida. Primeiro eu quero relatar alguns contextos, mas eu quero entrar em cena na palavra de Deus. Quero ler uma palavra com os irmãos aí do outro lado, e acredito que essa mensagem vai servir como, se você botar em prática, vai ser um aliado da sua vida, vai marcar história, vai fazer acontecer. E eu vou trazer uma palavra em cima disso. Louvado seja Deus. E eu vim parando de orar pela manhã. Orava sempre orando ao dormir, mas ao acordar eu já não estava mais orando. E quando eu lembrei, tem que orar, eu já me sentia cansado, desanimado, sabe? Quando a gente aprende a não orar mais, a gente se sente indisposto, a gente sente que não suporta, não consegue mais orar, sabe? Tudo isso por falta de prática. Quando você pratica, tudo é possível, né? Quando você põe em prática. E eu venho analisando, né? Observando, e duas, duas a 1 a 2 semanas eu peguei o hábito, não vou orar onde eu estiver, porque eu não estou orando pela manhã, eu vou orar agora indo para o trabalho. Aí eu comecei a orar, entreguei a oração ao Senhor, pedi para guardar as vidas. Aí comecei a orar no ônibus, no baú onde eu viajo, em oração o tempo todo, né? Eu vou trazer uma palavra aqui em cima disso e vou continuar esse pequeno testemunho diário da minha vida espiritual. Não vou demorar muito para esse vídeo não passar dos 10 minutos, quando passa dos 20 minutos já não posso postar mais no Facebook. Eu não consigo achar o vídeo para postar no Facebook, mas estarei postando aí no Facebook e no YouTube. Deixa o like aí e Deus vai abençoar a tua vida. A palavra de Deus está aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, no verso 17, que diz: orai sem cessar. A palavra é essa, orai sem cessar. Louvado seja Deus. No versículo depois, diz que em tudo dá graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus convosco, né? Orai sem cessar. E fala também para dar graça, né? Em tudo, né? E
Eu sempre busco da graça também, mas não cheguei a alcançar êxito nisso aí para contar um testemunho, para alcançar graça diante do Senhor. Mas orar sem cessar, por pouquíssimo tempo, 2 semanas e uma semana, graças a Deus, já veio uma diferença na minha vida. Deus me revelou um sonho, louvado seja Deus. E eu sempre orando na rua, indo, olhando. E agora eu vou orar mais. E que você continue orando, onde você estiver. Às vezes você não tem tempo, sair com pressa, não orei direito. Eu preciso fazer uma oração, vou deixar para depois. Não, ore logo onde você estiver. Ore ali e Deus vai abençoar a tua vida. Tem o teu período de oração, tem o seu tempo de oração, tudinho certinho, tudo organizado. E ora em tempo e fora de tempo. Ora em tribulação e em tempo de alegria. Continua orando, orando sem cessar, porque a palavra aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 5, no verso 17, fala: orai sem cessar. Louvado seja Deus. E no dia de hoje, louvado seja Deus, acredito no dia, acho que hoje é 31, né? 31 de junho, louvado seja Deus, de 2023. E eu deitei, fui trabalhar, orei ao ir trabalhar no caminho, louvado seja Deus. E isso eu estou voltando a orar pela manhã, né? Que coisa que eu não estava aprendendo, devido a algum sonho que eu tenho sonhado, alguns sonhos assustadores, um sonho que tormenta a vida mesmo, espiritual. E aí eu tenho posto em prática a oração, louvado seja Deus. Voltando a orar pela manhã, tá uma peleja, mas eu estou orando ao caminho onde eu estou indo, eu estou orando. E estou orando ao acordar, porque eu vejo que é necessário. Quanto mais oração, mais poder. Eu tenho visto falar isso dos pregadores e acredito que é mediante a palavra, né? Quanto mais a gente ora, mais a gente alcança graça e gratidão ao Senhor. Com toda a humildade, é claro, e mansidão no Senhor. Em oração, seguir uma oração exemplar. E aqui fala, orai sem cessar. E eu deitei hoje, ao fim do trabalho, não trabalhei. Louvado seja Deus, deitei e falei, eu vou dormir. Antes de dormir eu falei, vou orar. Falei, mas eu orei ao acordar, mas vou orar de novo ao dormir. Porque achei necessário, eu vejo necessário. Sempre que eu durmo, que eu busco dormir fora do horário, eu me preocupo em orar. Mas às vezes eu falei, não, eu já orei, não preciso orar. Mas agora eu tô falando, não, eu sinto que é para orar, vou orar. Porque é algo da parte de Deus. Aí eu orei, fui dormir, mandei Deus agir tremendamente com poder, autoridade e glória sobre a minha vida e fui dormir. E tive um sonho, né? O celular tocou para me despertar no horário de despertar, que eu preciso fazer alguns compromissos e eu boto o despertador. Aí despertou, falei, não vou acordar não. Continuei dormindo e eu sonhando e eu pedi o celular despertando. Em 5 minutos ele desperta e eu dormindo. Eu falei, não, eu vou dormir. Continuar dormindo. Em cerca do período de meia hora eu tive um sonho onde sombras no telhado, na parede, mas não era sombra comum, como a sombra da qualquer sombra que faz algo, né? Uma parede, uma árvore, uma sombra assim qualquer que nós vemos, mas uma sombra causada pelos inimigos, como se o inimigo estivesse ali, porque o inimigo é escuridão, o inimigo ele é treva, né? Sabe? E o inimigo naquele lugar, se o inimigo não estando ali, faz luz. E devido àquilo que é aquela escuridão, então tem alguma coisa para fazer sombra ali. Mas na verdade não era sombra, é uma escuridão. E ali foi me dado o desejo de orar. Comecei a orar, a clamar a Deus. O inimigo assim debaixo das minhas pernas, sonhando ali no mesmo lugar que eu estava dormindo. O inimigo por trás de mim, eu mandando o Senhor amarrar no nome de Jesus. Eu te peço força, eu te peço ânimo, entrando com oração, uma oração simples, crendo eu, louvado seja Deus, que o Espírito está sempre me inspirando, me ajudando, oração espiritual. Eu já fui usado em outras áreas em oração através do Espírito Santo. Pessoas pararam de orar, né? Porque viu que eu estava sendo usado, e eu até questionei, ele disse, não, tu estava sendo usado e na oração, então parei de orar. E não só foi ele, foi outras pessoas, mas não perguntei às outras pessoas, somente ele. Já tive base, né?
que o Espírito ele age sobrenatural. E o Espírito estava agindo na minha vida, eu no mesmo lugar, sonhando na mesma cama ali, eu já tive sonhos assim, outrora, e o inimigo ali lutando comigo, e eu vendo entrar alguns desejos nocivos, desejos assim, e eu não gostei, eu falei, não, isso é um inimigo, e comecei a orar, mandar Deus amarrar. Eu estava até entrando na graça daquilo, estava gostando ali do momento, mas em momentos que eu estava sonhando, estava aquela brincadeira assim, uma leseira, dormindo, aquele sono, indo e voltando aquele sono, eu sonhando, né? Um sonho gostoso, um sonho assim, mas daqui a pouco vinha algo nocivo, algo que não serve, que não agrada a Deus. Eu falei, isso não é de Deus, julguei logo. Aí eu comecei, graças a Deus, o Espírito Santo, me levantando em oração, orando, dormindo. Isso que é a prática, você orar sem cessar. Onde você estiver, você orar. Até dormindo, você pega o hábito de orar. Isso é, esse desejo está no coração de Deus, orar sem cessar. Uma carta, né, aqui do apóstolo Paulo, que fará orar sem cessar. E nada melhor você falar, não, já orei, já é o suficiente, não vou orar mais. E às vezes a pessoa que está ali do seu lado, no seu trabalho, precisa de uma oração e você não tem esse hábito de orar. Se você sempre ter o hábito de orar, você vai colocar as pessoas que estão viajando com você no ônibus, onde quer que seja. Estou meio gripado aqui, mas acredito que vou ter sucesso nesse vídeo. Não vai sair assim ruim, né? Graças a Deus, louvado seja o Senhor. E eu orando, e Deus começou a amarrar o inimigo, começou a neutralizar o inimigo, me dando força. Eu fiquei até impressionado que eu nunca tive sucesso na minha oração tanto assim. Não é que eu não tenho sucesso, eu tenho sucesso nas minhas orações, graças a Deus. Mas assim foi incrível, o Senhor amarrando o inimigo, amarrando, e amarrando o inimigo. Eu continuo orando constante, amarro a Deus, em nome de Jesus, eu creio em Ti, eu confio em Ti, entrego a minha vida totalmente em Ti, eu não pertenço a essas obras, eu não pertenço a esse maligno, eu não quero, aleluia, esse mal perto de mim, eu não desejo que ele esteja aqui me amarrando, me segurando, por isso em nome de Jesus, amarra, tranca, fecha, neutraliza, despedaça esse jugo em nome de Jesus, e orando constantemente. Louvado seja o Senhor, a Deus, para que Deus fazesse o óbvio, fazesse o necessário, né? E você sabe que eu nunca alcancei em sonho esse tão êxito, né? Isso é a diferença de você orar, e só 2 semanas, 1 a 2 semanas eu orando pela minha vida, pelas pessoas que estavam comigo, orando pela saída de casa, para vir para casa, para ir, para o Senhor me guardar, para o Senhor me manter firme e forte. E eu não vou deixar esse hábito, eu creio, eu vou seguir, eu vou levar esse hábito para mim o resto da vida. Eu vou continuar orando perseverantemente, como diz essa palavra. Eu já tinha essa palavra aqui na Bíblia, mas agora eu pegando esse costume, não foi por meio da palavra, foi por meio de um propósito meu mesmo, e eu fui levado essa palavra agora aqui. Eu tive esse sonho. E Deus foi neutralizando as hortes malignas, espirituais das trevas, e foi me dando força, me dando ânimo, e foi me dando um facão desse. Quem é baiano conhece esse facão que trabalha na roça, fazendeiro. Me deu um facão simples, eu pensei que era uma espada, né? Mas era um facão. E tinha um anjo assim do lado de trás da minha cabeça, é, atirando flecha no maligno. Mas estava na telha, assim, atirando. E não tinha só um, tinha aquele que me deu o facão. E aquele que me deu o facão não era o inimigo. Qual é o inimigo que ficaria contra ele mesmo? E o outro atirando, né? E eu peguei aquele facão, fui fazendo assim, mas o facão não passava na parede, não. Mas como se fosse a sombra daquele facão, assim. Por o facão ir, eu ter certeza que aquele facão passou ali pela parede, aquele inimigo era atingido, era cortado, ia caindo por terra, né? Louvado seja Deus. Isso é o que dá uma vida de oração constante, orar onde estiver, orar onde for, sem se preocupar com nada e crer. A palavra diz, se você orar e crer, você receberá no mesmo tempo. Agora, se você orar sem fé, você não vai receber.
orando e crendo, você já recebeu a palavra de Deus diz. Então, e eu passava o facão, aí caía as coisas, eu ia passando na parede, passando uma sombra bem alto na telha, eu ia passando, essa telha que você vê aí em cima, bem aí, eu tava sonhando aí em cima aí. E eu passava assim o facão não ia lá de maneira nenhuma, mas o corte do facão, a sombra do facão ia passando por lá e o inimigo ia caindo por terra e a teia ia ficando clara, como se tivesse uma luz acesa. E de repente quando eu termino, caiu um bocado de coisa assim no chão, a sombra, um bocado de sombra assim no chão. Não era sombra normal, de certo, mas é a sombra do inimigo, maligna. E de repente aqueles dois que estavam atrás de mim conversaram e eu fiz assim com o facão, estendi para frente a mão, como se fosse soltar o facão no chão, estendendo assim a mão assim, como se fosse soltar no chão. E ele me empurrou no chão, caí no chão, vi umas roupas no chão e como se tivesse algo atacando e eu fui passando o facão. E houve uma peleja, houve uma guerra ali, uma batalha, e eu ia cortando e eu passei o facão assim, acertou assim, não foi o facão, mas com a sombra do facão assim, o corte passou na perna do anjo que estava de lado da cama assim no chão, atirando nas coisas em cima. E ele botou a mão assim, sentiu como se tivesse atingido ele. E ali eu fiz uma oração, louvado seja Deus. E o anjo botou o pé em cima da minha mão assim, o pé assim, em cima da minha mão assim, ficou empurrando e sentindo a dor, orei a Deus, pedi, acreditando que Deus ia curar aquele anjo, porque ele é bondoso e que nós temos o poder de cura, assim como os irmãos, pastores, pessoas enviadas, cura pessoas. E nós sabemos que o Espírito ele dá o dom de cura a cada um de nós. E eu orei e ele apareceu uma mão assim no céu, assim segurando a mão do anjo, mas não acredito que eram pessoas do céu, porque era uma camisa assim de abotoar social, que nem essa que eu estou usando, mas azul, e puxava assim na mão do anjo, como se estivesse arrastando para cima. E acredito que alcancei êxito na oração e o anjo melhorou com certeza saúde e logo após eu acordei. Por isso orai sem cessar. E eu vou pegar esse jugo aqui que é do Senhor, o jugo do Senhor, o peso do Senhor é leve. 1 Tessalonicenses capítulo 5, no verso 18, que diz: em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus convosco. Louvado seja Deus. Essa é a vontade de Deus em tudo dá graça. Eu peguei esse hábito de dar graça em tudo e sempre eu ouvi a voz de Deus. Deus concordar com aquilo que eu estava fazendo. Sempre a hora de comer, a hora de beber água, a hora de tomar café, em tudo dá graça, sabe? Em tudo, graças eu te dou, Deus, pelo dia terminado, o dia de serviço, em tudo, sabe? Em tudo, em todos os planos, em todos os concertos, em toda a obra, altura, profundidade, largura. E eu fico por aqui nesse vídeo, fico com a paz do Senhor, deixa o seu like aí do outro lado, louvado seja Deus, não like de cabeça para baixo, mas like de cabeça para cima, louvado seja Deus, e eu vou postar esse vídeo aí no YouTube, e se inscreva no canal para receber mais notificação. Fica com a paz de Deus, aleluias, glória a Deus, cantará Manaia Sévia.